time do Ceará foi derrotado pela Chapecoense por 1-0, não pelos problemas colocados pelo time da casa ao colocar um sistema mais defensivo. Não, não foi isso não. Em primeiro lugar, faltou ao time do Ceará no jogo todo aquilo que a gente chama de frêmito, em função de uma situação em que o resultado era vital. O time do Ceará não teve o espírito necessário para entender isso, a consciência necessária para entender isso. Ele dominou a princípio, criou as 3 primeiras oportunidades do jogo, e depois disso, ele foi se desfigurando. Falta maior capacidade de penetração, de criação de jogadas. Eu não entendi a escalação do jogador Chico de maneira nenhuma. E aí o time vai sendo tomado por uma situação de falta de paciência, para não falar em ansiedade, que acaba mediocrizando as tramas que o time tenta fazer. Ele acaba ficando muito longe da zona de finalização, da zona de tiro. O jogador Bergson, coitado, saindo da área à procura de jogo. Alguma clarividência através desse jogador Felipe Bachola, porque Galhardo continua sem dar contribuição nenhuma. O time muito torto, mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, desprezado o jogo pelo lado direito com o Chico e o jogador Samuel. E com isso, o time do Ceará, ele foi criando no adversário confiança para incomodar. Basta dizer que jogadores como Henrique Almeida, Roberto, Everaldo, Locatelli, eles começaram a trocar passes e entenderam que poderiam agredir o time do Ceará. E aí, o goleiro do Ceará, Diogo, passou a trabalhar. Teve uma que ele defendeu com o pé. É bem verdade que em menor número, digamos assim, do que a troca de passes que o time do Ceará fazia no campo, mas sem nenhuma consequência. Ou sem uma objetividade, sem aquela vontade, sabe, de imprensar o adversário contra a parede. O Ceará tentou fazer isso no segundo tempo de jogo. Mal começou o segundo tempo, ele entendeu que tinha que colocar o adversário nas cordas, porque ele, o Ceará, com melhores valores e diante de um time de péssima campanha, ele tinha que fazer aquilo, asfixiar o adversário. Ele pensou em fazer isso, ainda ensaiou fazer isso, mas não conseguiu. Pelo contrário, ele foi, evidentemente, se tornando um time, como sempre, né, alvoroçado, sem imaginação, e acabou sendo até, eu não diria presa fácil, mas acabou permitindo que o adversário o molestasse. Vejam que nas substituições, o Eduardo no primeiro tempo, no posto do Renato, e Campanaro no lugar do Amaral no segundo tempo, esses caras deram uma força danada, além do Bruno Pacheco. E o time passou a jogar, sabe, no campo do Ceará, com uma certa tranquilidade. E o time do Ceará não teve força para reagir a isso e criar as oportunidades. Pelo contrário, foi passe errado, finalização mal feita, e só faltava o gol de Everaldo, que acabou acontecendo depois dos 30 minutos, fintou para dentro, não permitiu nem o bote de Thiago. O jogador Ricardinho deu-lhe as costas, ele bateu fora do alcance de Diogo, 1-0, pronto, e ficou por isso. O Ceará foi incapaz de uma reação, de um equilíbrio. E perdeu, como vem perdendo, pelas mesmas razões, pelos mesmos motivos. Ele é um time que fica na periferia das possibilidades, mas não tem objetividade, não tem penetração. E acabou perdendo um jogo, no meu modo de ver, vital para as suas pretensões. Com essa bola que ele está jogando, sem o espírito que a situação exige, ele vai ganhar de quem? De São Paulo, de Corinthians, do Flamengo? Fica muito difícil a situação do Alvinegro. Já no Castelão foi inteiramente o contrário. O que foi que se viu no Castelão? Um Fortaleza impositivo. Um Fortaleza armado logo com 4 atacantes, colocando o time do CSA atrás. Edinho, Romarinho, André Luiz e o jogador, o Elton Paulista, mesmo não tendo feito uma boa atuação. Mais do que isso, a evolução dos 2 volantes,
A passagem de Carlinhos, do jogador Tigre, como ele foi espetacular no segundo gol. E aí, só faltava um gol extraordinário numa cobrança de falta. Tiro violento, colocado, não deu para o João Carlos, 1-0 para o Fortaleza. Aquilo premiou a posse de bola, a insistência, a velocidade colocada no jogo, a vontade de passar por cima. Se o time do CSA conseguiu alguma coisa, alguma manobra, algum chute, foi com concessão do Fortaleza. Na segunda etapa de jogo, Fortaleza voltou arrasador. Em 8 minutos de jogo, já tinha passado a régua, já tinha decidido. O Romarinho fez uma jogada espetacular, aliás, como tem jogado bola esse jogador Romarinho. Aos 4 minutos, o time fez com Tinga, bela jogada do Romarinho. O Elton Paulista domina para ele, mas o Tinga vem desembalar da carreira e acaba metendo para dentro, 1-0. 4 minutos depois, uma falta cobrada sobre a área através de Juninho. Paulão, uma moral danada, chegou lá, 3-0, acabou o jogo. E pensam que o time do Fortaleza, por isso, desistiu da partida? Não. Controlou a partida, controlou o jogo, teve outras oportunidades de marcar. Isso é que é ter autoridade dentro do jogo. Isso é que é estar consciente do que precisa conseguir. Está aí. 11ª posição e vai certamente permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro pelos compromissos que ele tem pela frente. Então foi isso que nós vimos na derrota do Ceará, fora de casa, e na vitória fácil do Fortaleza por 3-0, porque realmente o CSA não foi páreo para um tricolor que entrou para ganhar, para decidir, para acabar com qualquer resistência do adversário. Foi isso aí.